Olá, vamos começar mais uma aula. Dessa vez vamos conversar sobre informática em saúde e tecnologias digitais na atenção primária à saúde. Meu nome é Carlos, eu sou médico, trabalho na Secretaria de Saúde com a parte de populações vulneráveis, atuando na atenção primária e também com urgências e emergências no SAMU. Mas também sou especializado na parte de informática em saúde, principalmente na parte de dados e cibersegurança. E hoje a gente vai conversar sobre um assunto que eu acho extremamente importante na atenção primária, que é a questão da informática em saúde, como utilizamos os recursos de informática dentro da atenção primária. É importante a gente conversar e explicar que não se limita simplesmente à questão de infraestrutura, de tecnologia da informação, em relação a instalar um serviço, um aplicativo novo, uma coisa do tipo, não. A informática em saúde, ela é muito sobre a questão de como podemos utilizar de maneira mais prática, de maneira mais adequada, os diferentes recursos de informática dentro da atenção primária, como, por exemplo, a inteligência artificial. Cada vez mais ela tem crescido em importância dentro da informática em saúde. Ela é uma área extremamente estratégica dentro do SUS, né? A gente teve a questão do surgimento do DataSUS, de outras questões que evoluíram muito a parte de informática em saúde dentro da atenção primária, e ela vai englobar questões como a questão de coleta, armazenamento, análise e compartilhamento de dados de saúde, e no caso da atenção primária, isso tem um impacto extremamente importante na questão da qualidade do atendimento. Temos a Sociedade Brasileira de Informática em Saúde, que é um órgão muito importante e cuida dessa parte dentro aqui no Brasil, de diferentes categorias profissionais estão ali incluídas dentro dessa sociedade, e ela trata a questão da saúde digital como um domínio que faz uma diferença na qualidade do cuidado. Os eventos da Sociedade Brasileira de Informática em Saúde, da SBIS, e toda a sua atuação é muito em relação a isso. É como a gente pode melhorar o cuidado utilizando recursos de saúde digital. E por que que a APS ela precisa da tecnologia digital? Primeiro é importante considerar que a APS ela é a porta de entrada do SUS e as suas informações elas vão ser transmitidas para diferentes níveis de atenção. Então é muito importante sempre a gente tentar utilizar de maneira mais completa possível os recursos de tecnologia digital dentro da atenção primária. Os princípios do SUS eles vão potencializar algum dos princípios do SUS, como universalidade, integralidade, equidade, melhorando a questão do acesso. Fica mais fácil a gente monitorar e avaliar se realmente os princípios do SUS eles estão sendo cobertos. E também por uma questão de continuidade do cuidado. É um dos pontos mais claros em relação à atuação da informática em saúde na atenção primária é a questão dos prontuários eletrônicos, né, que eles permitem uma visão mais longitudinal do paciente. Claro, temos alguns desafios que mesmo aqui no DF a gente tem uma fragmentação do sistema de prontuários, a gente utiliza a atenção primária, um sistema de prontuários, outros níveis de atenção a gente usa outros sistemas, mas isso tem evoluído, né? Tem alguns recursos que a gente tem adicionado dentro do SUS APS, que eu vou comentar mais para frente, que tem facilitado a questão da comunicação entre os diferentes sistemas e a interoperabilidade que vocês estão escutando cada vez mais em relação a isso. Um pouquinho da evolução histórica da informática em saúde. Nos anos 60 foi quando surgiram os primeiros sistemas de prontuário eletrônico, né, do paciente. Mais ou menos como começou a surgir também a questão do uso dos computadores e tudo mais. Claro que tinha muitas limitações no início em relação ao uso dos computadores, mas nesse momento que começou a ter uma evolução importante da informática como um todo, já se notou que a saúde seria uma área que teria uma boa atuação, um bom uso da informática. Nos anos 70, o Brasil começou lentamente a parte de informatização da saúde, né, no Brasil alguns hospitais, mais principalmente no Rio e em São Paulo. Na década de 80, a gente teve a criação do DataSUS, que foi um marco extremamente importante em relação à informática em saúde, quando a gente começou a integrar e a utilizar de maneira mais sistemática os dados em saúde. Em 86, a gente teve a fundação da Sociedade Brasileira de Informática em Saúde, que eu comentei agora um pouco sobre a saúde digital e a abordagem deles, que é uma instituição extremamente importante aqui no Brasil em relação à evolução da informática em saúde. Em 2015, a gente teve a criação da Política Nacional de Informação e Informática em Saúde, a PNIS, que também foi um passo importante a nível de governo federal em relação à questão da evolução, a intensificação do uso de prontuários eletrônicos especialmente, mas também o uso de dados em saúde e outros recursos de tecnologia da informação na saúde. E tivemos em 2020 a questão da estratégia de saúde digital. O governo federal evoluiu mais a questão da política nacional, criou uma estratégia mais bem definida em relação aos usos dos recursos que a gente já tem do DataSUS e quais seriam os próximos passos para a gente melhorar toda essa questão
do uso dos dados, especialmente na área de saúde. E quais são os principais objetivos da informática em saúde? Primeiro, a questão da qualidade de segurança. A gente tenta reduzir os erros médicos, os registros, tornar os registros mais legíveis e os alertas clínicos mais automáticos. O pessoal brinca bastante, inclusive, né, e eu concordo que muitas vezes a letra dos colegas médicos, especialmente, é muito ruim, e isso dificulta muito, até para o paciente, né, na hora de ele tentar entender o que está escrito ali no relatório, numa receita, e isso é mais só um dos exemplos de como a informação ela pode ficar fragmentada e de baixa qualidade, né. Muitas informações se perdem desse jeito, gera confusões em relação a prescrições, uso de medicamentos. Então, você fazendo uma receita digital, imprimindo, fica muito mais prático para o paciente, para a farmácia, para a drogaria, e isso dá uma segurança a mais na hora de você transmitir essa informação da saúde, que é extremamente relevante e sensível, né? Você também permite reduzir os erros médicos, você compartilha mais os dados são mais legíveis, você tende a qualificar melhor os dados quando você usa um recurso digital. E tem a questão também dos alertas clínicos automáticos, que a partir do momento que você está registrando os dados no sistema de prontuário eletrônico, isso permite que você crie algum sistema de alerta, de alarme, de suporte à decisão do profissional de saúde que está ali atendendo, e isso é extremamente importante para a gente evitar os erros, não só dos médicos, mas de qualquer profissional de saúde. A questão do acesso à continuidade é um dos pontos mais importantes. Até um dos desafios que a gente fala bastante em relação à informática em saúde é a questão da interoperabilidade, que a continuidade, ela depende disso também. Não basta você simplesmente utilizar um sistema de prontuário eletrônico. O sistema de prontuário eletrônico tem que estar integrado com outros sistemas e você tem que ter uma ampla adoção, todo mundo tem que utilizar o sistema e que tem que ter um acesso fácil aos profissionais que estão cuidando daquele paciente. Também existe a questão da teleconsulta. O sistema de prontuário eletrônico ele permite com mais facilidade o uso desse tipo de recurso. O profissional ele vai ali com uma webcam ou no próprio celular fazer uma teleconsulta. Facilita a questão do registro, da transmissão de dados para o paciente ou para outros serviços, e isso tem que estar integrado entre os níveis de atenção, que é um desafio que a gente está tentando resolver aos poucos. Tem a questão também da otimização de processos, né, a gente evitar a questão principalmente de menos papel. O papel se perde, o papel ele não dá uma segurança também. Muito se fala às vezes de que teoricamente seria mais seguro você no papel, porque não vai ter um sistema que vai estar amplamente acessível, todo mundo pode olhar a informação, mas um papel é muito mais inseguro, né? Qualquer um pode pegar o papel ali, o papel pode se perder, e a questão da segurança do sistema de informação, basicamente é você fazer um sistema de autenticação adequado, você liberar aquele sistema só para quem realmente vai ter o cuidado com aquele paciente, e isso já resolve a questão da segurança, tá? Também a questão dos fluxos digitais, você melhorar a questão do atendimento, reduzindo a questão das barreiras de compartilhamento de documentos, de dados, e você reduz muito o retrabalho. Esse é um dos pontos que eu acho mais importante da questão do sistema de prontuário eletrônico ou outros sistemas de informação, que por conta das vezes a gente acaba não pedindo um exame novamente, solicitando algum tipo novo de procedimento, porque a gente não sabe se o paciente fez ou não sabe se foi feito o pedido ou não. A partir do momento que você tem um sistema único, que você consegue integrar esse tipo de informação, de dados de laboratório, dados de exames, então você evita essa questão do retrabalho. Uma outra coisa também que eu gosto de falar bastante nessa questão, nesse ponto, é a questão também da revitimização. Imagina você estar lidando com um paciente que sofreu algum tipo de violência, alguma coisa do tipo, e você ter que toda vez, porque você não tem um sistema que já conta com as informações, você tem que ficar novamente perguntando para o paciente como foi toda a situação de violência. A partir do momento que você tem um sistema que você já tem o acesso ao dado, quando o paciente chegar para você, você já vai saber exatamente o que aconteceu com aquele paciente, o que vai evitar uma situação do tipo. Você tem que novamente expor a pessoa a toda uma questão dela relembrar aquela situação de violência. Então, um dos pontos que eu mais costumo, inclusive, intervir na minha atuação em populações vulneráveis é da gente melhorar a questão do acesso aos dados, a partir da otimização de processos, para evitar que os pacientes tenham que novamente ficar contando toda a história novamente, quando a gente deveria estar focando o atendimento e outras intervenções, dando mais atenção ao paciente do que tentar repetir as informações que já deveriam estar no prontuário. Um outro ponto importante é a questão da decisão baseada em evidências. Você pode criar sistemas de apoio com protocolos, com alertas para suporte à decisão clínica. Você precisa de dados para conseguir fazer isso, então isso vai ser possível a partir do momento que você usa um sistema de prontuário eletrônico. E um dos pontos também que fez bastante a informática em saúde crescer no Brasil é a questão da gestão, que foi o que levou, por exemplo, à adoção de um sistema de prontuário único no Brasil todo,
para a atenção primária à saúde. A partir do momento que você cria um sistema que ele consolida todos os dados na mesma base, fica muito mais fácil para você fazer a questão de planejamento de insumos, recursos financeiros também, a questão dos recursos que são transferidos do governo federal para o governo estadual, municipal, para o governo local, questão de gestão de equipe também, a parte de recursos humanos, fica muito melhor a partir do momento que você tem um sistema unificado dos dados. Na atenção primária à saúde, uma coisa que a gente comenta muito quando a gente fala em dados é que os dados são o novo petróleo, né? Até ficou já meio até repetitivo essa questão que todo mundo utiliza esse termo. Mas é importante, realmente os dados eles têm um potencial imenso de transformar diferentes sistemas, diferentes situações, né? Você consegue melhorar muito o atendimento na saúde, melhora qualquer tipo de área se você realmente utilizar os dados de maneira adequada. E é importante você sempre coletar os dados da maneira mais precisa possível, né? E isso vai levar a melhores decisões, né? Tanto estratégicas quanto operacionais. No caso, agora, atualmente, da atenção primária aqui no Brasil, a gente tem, por exemplo, o programa Previne Brasil, no qual temos alguns critérios, né, que a gente vai avaliar, são alguns indicadores que são enviados pelo CISAB para o governo federal, e a partir disso você vai definindo a questão de transferência de recursos, o quanto que está evoluindo a atenção primária dentro daquele município ou estado. Questão de vigilância. A questão da pandemia da Covid foi uma época em que teve uma grande evolução nessa parte de vigilância aqui no Brasil. Agora a gente temos sistemas que facilitam a questão da identificação de surtos, de monitoramento epidemiológico em tempo real. Foi uma evolução a partir daquele momento, aquele susto que foi a pandemia. E você, a partir dos dados que você tem os dados de maneira sistemática, consolidado numa mesma base, facilita o processo de melhoria contínua, né? A partir do momento que você tem realmente indicadores mais claros, bases de dados que ficam mais fáceis de serem monitoradas, é mais fácil a gente fazer a evolução ao longo do tempo e entre as equipes. A gente consegue, de maneira mais estratégica, avaliar como tem sido a evolução desses sistemas. E uma coisa importante que aconteceu bem no início, quando a gente começou a implantar o SUS APS, foi a criação do CDS, que é a coleta de dados simplificada. Ele é um dos módulos do SUS APS, que é o nosso sistema de prontuário de atenção primária, imagino que quem está fazendo o curso deve conhecer, que ele foi criado para UBSs que não tinham um sistema de prontuário eletrônico local. Ele permite registrar atendimentos em formulários digitais offline e depois enviar ao sistema local. Era uma maneira de que, quando a gente começou a utilizar o SUS APS no início, muitos locais ainda tinham problemas de conectividade. Ainda tem alguns locais que realmente têm essa limitação, têm dificuldade de ter acesso à internet, mas no começo, como o desafio era ainda maior, esse foi um instrumento que foi criado para as equipes passarem a utilizar mais um recurso digital, né? É uma etapa que também foi utilizada em outros países também, como uma estratégia de redução e transição das fichas de papel. E foi um marco extremamente importante aqui no Brasil, né, da informatização na PS, que acabou que quando o SUS APS começou a ser implantado, alguns locais já tinham começado a utilizar algum sistema de prontuário eletrônico, mas não era de maneira tão sistematizada e mesmo assim também eram sistemas muito não padronizados. A gente tem o desafio da questão da interoperabilidade. A partir do momento que o governo federal se posicionou de maneira adequada em relação à importância do uso do sistema de prontuário eletrônico único, da integração desses dados, a gente conseguiu fazer toda essa evolução, saindo da ficha de papel, levando para um sistema de prontuário eletrônico que é unificado no Brasil todo. Isso qual é a implicação prática disso, né? Você criou uma estratégia de adoção de uma nova tecnologia que considerou diferentes contextos. É muito diferente, às vezes, o contexto de uma capital, de um local mais central dentro do Brasil, para um local mais afastado, que às vezes vai ter diferentes desafios, né? Tanto de equipamento como de internet. A partir do momento que você cria um sistema novo, que ele vai considerar as diferentes características das equipes, dos locais no qual ele vai ser implantado, fica muito mais fácil a adoção. A gente teve alguns desafios ainda no início, que nem todos os locais fizeram uma capacitação adequada dos profissionais de saúde, mesmo assim a gente tem evoluído bem, né, em relação à questão do uso do sistema. Claro que teve uma pressão a mais do governo federal para a adoção do sistema, porque a adoção do sistema levava ao processo de transferência financeira, né, dos recursos do governo federal. Então você era obrigado a utilizar o sistema. Dados de qualidade levam a decisões de qualidade.
né? Um exemplo prático em relação a isso é se a equipe ela vai de maneira correta registrar os dados do paciente de diabetes, né, como é que está a glicemia dele, da hipertensão, ver como está a pressão arterial, é mais fácil você gerar uma lista dos pacientes que têm mais dificuldade, né, ou de acesso, ou de uso do medicamento, ou qualquer outro tipo de dificuldade, algum outro desafio no seu tratamento, e intervir de maneira mais ativa com processos como educação em saúde. A partir do momento que você tem os dados coletados de maneira mais adequada, mais organizada, fica mais fácil de fazer esse tipo de intervenção. E os dados mais fidedignos, né, com maior qualidade, vão alimentar os sistemas de BI, né, de Business Intelligence, para orientar as alocações de recursos onde há maior necessidade. O BI ele já é muito utilizado, na maioria dos locais, o governo costuma utilizar bastante sistemas de BI para facilitar essa questão de monitoramento dos recursos, dos atendimentos e tudo mais. E uma outra coisa, um outro benefício real também que a gente pode observar no uso de sistemas como o APS, o SUS APS e outros sistemas de informatização em saúde, é que o município que ele tem uma cultura de registro consistente já, ele vai conseguir identificar a lacuna no serviço. Por exemplo, digamos que tem algum bairro específico que tem uma cobertura baixa do exame preventivo, ou de algum outro tipo de intervenção, ou de grupos de pacientes hipertensos, diabetes. A partir do momento que você tem esse dado, você consegue atuar de maneira mais rápida e evitar que aqueles pacientes fiquem mais graves e levem às complicações. E o uso de dashboards também sempre é importante, porque fica mais fácil do gestor observar onde que ele vai utilizar os recursos de maneira mais adequada, né, onde que ele deve priorizar o uso dos recursos. Temos alguns desafios na parte da coleta de dados. Um dos maiores desafios é a questão da padronização, que a gente tem essa necessidade de protocolo de registro unificado, né? A gente utiliza alguns sistemas, algumas formas de classificação, como o CIAP2, que é um sistema de classificação voltado para a atenção primária, ou o CIT, que é o mais utilizado também na parte do diagnóstico. Eles facilitam a questão da gente mapear de maneira mais adequada os diagnósticos, os procedimentos que foram realizados. O CIAP, ele é até um pouco mais completo que o CID em relação à questão da abordagem da atenção primária. Ele tem camadas mais completas em relação a procedimentos e outros tipos de intervenções que podem ser realizadas na atenção primária. Uma outra coisa importante também da questão da coleta de dados é você tentar reduzir a questão da duplicidade. Quando a gente tem sistemas em paralelos ainda, como usar o papel e o digital, você tende a ficar repetindo a questão do registro dos dados, né? É uma coisa que é muito comum ainda, né? Não só a questão do papel digital, mas o uso de diferentes sistemas. Você tem que, com frequência, ficar repetindo o processo de registro de uma informação. Você vai, preenche no sistema de prontuário eletrônico, depois pega um prontuário de papel, preenche aquela ficha de requisição de um exame, alguma coisa do tipo, de encaminhamento com um profissional, algum especialista. Você tem, muitas vezes, que colocar informações em outro sistema. Isso leva a uma questão de perda de informações, às vezes. Os profissionais, eles tendem no momento que ele tem que utilizar diferentes recursos, né? Eu tenho que atender o paciente no sistema de prontuário eletrônico, depois preencher um formulário, depois preencher uma receita à mão porque eu estou sem impressora. Ele tende a acelerar o procedimento e às vezes omitir algumas informações. Uma tendência infeliz que acontece, mas é uma consequência da pressa e da sobrecarga dos profissionais. A partir do momento que você tem muitos pacientes para atender, você tem que lidar com diferentes sistemas, você tende a fazer aquele registro de maneira mais simplificada, mais acelerada, para conseguir dar movimento e conseguir resolver tudo. Isso é um problema, né? O ideal é que você tenha um sistema único que integre tudo. E também existe sempre um desafio, que é a questão da resistência, né, dos profissionais à questão da mudança tecnológica. Isso pode acontecer também. Isso aconteceu mais no início, né, porque tinham profissionais que realmente queriam ainda manter o uso do prontuário de papel, mas como a gente teve uma abordagem mais firme em relação ao uso do sistema, porque o repasse de recursos dependia disso, acabou que isso se acelerou, né, a gente conseguiu resolver muito esse desafio do uso do sistema eletrônico. Mas ainda existe ainda o desafio de muitos profissionais que não preenchem adequadamente o sistema, né? E uma outra coisa também que é bem complexa é a questão que, a partir do momento que você tem os dados incompletos ou incorretos, você acaba tendo uma distorção dos indicadores da equipe, né? Você não consegue saber realmente como tem sido o atendimento daquela equipe, quais são o perfil do paciente. Muitas vezes a equipe ela não preenche todos os diagnósticos, não preenche exatamente o que foi feito com aquele paciente, e fica difícil de monitorar, né? Você não consegue ter, às vezes você tem, por exemplo,
uma situação comum, eu que trabalho com populações vulneráveis. Existem códigos específicos do CIAP2, não só do CIAP2 na verdade, mas também do SIGTAP, que é um outro sistema que a gente utiliza, que eles são utilizados para a gente definir em qual perfil de paciente aquele paciente se classifica. Por exemplo, digamos, a gente está trabalhando com uma população socioeducativa, que são menores que estão em unidades socioeducativas. Existe um código específico no SIGTAP para esse tipo de população, né, que é, vamos saber o código de cabeça, mas é adolescente em cumprimento de medida socioeducativa, alguma coisa do tipo, quando você bota na parte do SUS-EPS, na parte de SIGTAP administrativo. A partir do momento que você coloca aquela informação lá, fica mais fácil dos gestores identificarem que aquele paciente que você está atendendo está dentro desse grupo, é uma população socioeducativa, e existem políticas específicas para algumas populações. Então, só vai ficar fácil realmente da gestão identificar como está o atendimento a essas políticas específicas, assim, quando a gente pensa em populações vulneráveis, por exemplo, eu acabo colocando muito isso porque eu atuo com isso. População em situação de rua, população indígena, migrantes. Se você tem lá no prontuário eletrônico já registrado que aquele paciente está incluso num desses grupos, fica muito mais fácil de você fazer o acompanhamento e você identificar que a equipe está fazendo o atendimento adequado naquele caso. Mas se você não registrar, imagina o trabalho que é para você filtrar esses dados dentro de um campo aberto. Às vezes a equipe até escreveu que é um paciente de população vulnerável, às vezes no atendimento ali, no campo de subjetivo, objetivo, ele colocou que é paciente em medida socioeducativa. Mas é muito mais difícil você filtrar dessa maneira do que você tiver um dado já num formulário específico, numa tabela específica de população vulnerável, está classificado como população vulnerável. Então é importante você preencher todos os dados. E uma coisa que é extremamente importante é o engajamento da equipe e o treinamento em registro clínico. É uma coisa que a gente sempre tem que repetir e reforçar com as equipes o quão importante é você registrar de maneira adequada. Por isso que a gente tem até uma aula em relação a isso no nosso curso, que é da parte do uso de prontuário eletrônico, né, e do SUS-EPS. Aqui só para você tentar pensar bem em relação à sua atuação dentro da atenção primária, tente refletir quais tecnologias digitais que você já utiliza na sua atuação na atenção primária. Isso para os colegas que estão realmente atuando na atenção primária, que eu imagino que vão ter alguns colegas que não estão na atenção primária, mas estão participando desse projeto, que podem estar assistindo essa aula. Mas para você que está na atenção primária, quais desses recursos aqui você já utilizou? Imagino que o prontuário eletrônico, o PEC, você já utiliza, que é o SUS-EPS. Né? Algum aplicativo de saúde que você já utiliza? Tem alguma planilha eletrônica que você tem utilizado? Sei que é muito comum, às vezes, as equipes utilizarem, às vezes, um Google Formulário, ou uma planilha, ou até mesmo o Excel ainda é muito utilizado. A sua equipe já está fazendo alguma teleconsulta? Já tem algum sistema do tipo rodando na sua unidade de atenção primária? O WhatsApp, esse com certeza eu imagino que é utilizado. A gente brinca até às vezes que a ferramenta institucional mais utilizada dentro do GDF é o WhatsApp, muita gente utiliza. E a gente vai abordar isso também numa outra aula de privacidade dos dados, isso é complexo, a questão do uso do WhatsApp. E você usa algum outro aplicativo móvel? Nos fóruns vocês podem conversar um pouquinho mais em relação a isso, compartilhar como vocês têm utilizado essas ferramentas dentro da atenção primária. E a gente vai trabalhar um pouquinho com todas as questões aqui na nossa aula. Aproveita esse momento para pensar um pouquinho no que você está utilizando, vai no fórum, escreve um pouquinho sobre isso, fala com relação a como tem sido a utilização desses recursos dentro da sua área de atuação, e vamos continuar daqui a pouquinho com a próxima aula.